Então, quer dizer que você quer aprender cibersegurança e segurança da informação na prática? Está no lugar certo, eu quero te passar um roadmap atualizado de 2026 para você evoluir a sua carreira, os seus serviços na área de cibersegurança. Prazer, meu nome é Antônio, sou criador aqui da Foco em Sec. Se você não segue ainda a gente lá no Instagram, segue lá, porque esse mesmo vídeo que eu estou fazendo agora atualizado para 2026, eu fiz um ano passado, então roadmap de 2025. A diferença é que do ano passado a gente fez para um mês, cronograma de estudos de um mês. E aí o roadmap a gente mapeou um mês inteiro de estudos. Então segunda, terça, quarta, quinta e muita gente inclusive lá na DM do Instagram, alunos, não alunos, pessoas que viram o vídeo mandaram, olha, eu evoluí em um mês o que eu não evoluí em um ano na faculdade, o que eu não evoluí em 2 anos na faculdade. Esse vídeo aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, então eu quero te passar aqui um cronograma, como você vê aqui, de 6 meses de estudos, tá? Não significa que você vai ter que estudar 6 meses, mas se estudar melhor ainda porque já tá tudo mapeado, beleza? Vamos para cima e vamos falar sobre o nosso cronograma e roadmap. E é exatamente essa a ideia de você aprofundar e evoluir nessa área. Sou suspeito de falar porque é uma área muito boa, trabalho com isso, mas, obviamente, se você está aqui, você já viu a importância de segurança para todas as áreas. Então, toda área que você imaginar, você precisa de segurança. Ah, um médico vai precisar de segurança para cuidar das suas próprias informações, seus dados, talvez dos dados do paciente, sistemas seguros. Então, se é um professor, dos alunos. Então, todas as áreas precisam de segurança. Então, é uma área que está em grande ascensão, está em grande evolução e, como diz uma velha frase, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se você começa a estudar o quanto antes, maiores são as suas chances de crescimento, maiores são os seus aprendizados, as suas oportunidades. Dito isso, vamos agora para o nosso roadmap de cybersecurity, beleza? Lembrando que esse link que eu vou deixar na descrição pra gente, tá? Ano passado, antes de eu até falar desse aqui que é mais completo, digamos assim, eu quero te falar ainda assim sobre esse aqui que eu já passei na última vez, que foi o roadmap.sh, é exatamente esse site aqui que você está vendo na minha tela. Por que eu gosto muito dele? Primeiro que ele tem sim muitos tópicos mapeados. Segundo, que como um analista de segurança, você necessariamente, às vezes, você vai precisar saber um pouco de cada item. Então, você vai precisar saber sistemas operacionais, é legal você saber sobre linguagem de programação, então Python é muito utilizado. Então, você tem roadmap não só de cyber, como a gente vê aqui, ó, mas sim de outras linguagens, React, Python, JavaScript. E aí, Antônio, eu quero e preciso evoluir um pouco mais sobre JavaScript. Você clica aqui, olha só, objetos, protótipos, JSON, mapas, estrutura de dados. Então você tem todo um mapa, mas como o vídeo é sobre o roadmap de cyber, não vou focar nos outros. A gente vai focar aqui no de cyber especificamente, mas, repito, você tem sim várias outras áreas aqui já mapeadas. Isso aqui, gente, é um ouro, tá? Um achado. Isso aqui vale muito dinheiro. Então vamos lá. Como eu falei, principalmente nas minhas primeiras turmas, eu sempre me baseei as aulas para não ficar perdido em métodos próprios e também nesse roadmap aqui, ó. Principalmente nesse roadmap. Então você tem fundamentos, habilidades de tecnologia da informação, Wi-Fi, Microsoft Office, VMware, que é de virtualização. Então aqui, ó, tecnologias comuns de virtualização. Outra coisa, muito importante, como eu falei, um pouco mais completo. Então vamos a essas explicações. Você percebe que aqui ele está tudo em inglês. Então, Welcome to the Cybersecurity Roadmap. Ou seja, Antônio, eu não sei inglês, não tem problema, tá? Você consegue traduzir para o português. Vou repetir o que eu falei agora há pouco, uma das lives com os alunos, que foi o seguinte: se você não sabe inglês, não tem problema, você consegue traduzir. Muita coisa relevante e importante geralmente sai em inglês primeiro, principalmente na área de cyber, para depois vir para o português, tá? Então, se você quer avançar ainda mais, você é bom, não ia falar você precisa, mas não é necessário, tá? Inclusive, quando eu aprendi cyber, continuo aprendendo diariamente, algumas coisas, hoje em dia eu tenho o inglês mais afiado e tudo mais, mas se você tiver o inglês técnico, que a gente chama, tá? Então, você lendo aqui, só de você entender, Antônio, eu não sei falar, não tem problema. Se você ler e entender, fica muito melhor, tá? Então, vamos aprofundar e construir um mundo mais seguro juntos. Então, se a gente traduz aqui, traduzir para o português. Deixa eu traduzir a página inteira que é mais fácil. Ah lá, vamos mergulhar nesse universo e construir juntos um mundo mais seguro. Então, você entender o sentido da frase vai te alavancar muito, tá? Então, porque muita coisa, repito, sai primeiro em inglês para depois vir para o português. Se você espera ser traduzido, você vê que você fica um pouco atrasado, tá?
Dito isso, inglês é legal. Ah, Antônio, eu tenho só 2 horas para estudar por dia. 2 horas é um tempo legal. Estudo 1h30 por cibersegurança e meia horinha de inglês. Tá? Vai te contribuir muito, muito mais habilidades. Beleza? Não só para o cyber, no geral. Se puder, melhor, tá? Se você tem, Antônio, eu quero muito avançar, quero ir para essa área, preciso com prioridade, com urgência, vai para cyber e aqui você tem todos os tópicos, a gente já vai falar sobre isso. Aqui, e isso que eu ia falar, ó, tudo em inglês. Então se eu clico, VM, ele vai dar, ó, Virtual Machines, a software, aí eu vou pegar, traduzir em português. Uma máquina virtual é uma emulação baseada em software de um computador físico. Então, detalhe que você tem aqui embaixo, vários links que você pode clicar, ó. Repito, alguns vídeos vão ser em inglês, mas você também... Ah, outra coisa, é legal você seguir, porque inclusive sobre virtualização eu já fiz um vídeo aqui no canal, então tem explicado detalhado sobre virtualização, tá? E aqui do lado você também consegue pôr as legendas, ó. Hello everyone, olá a todos e tal. É legal que você já vai até acostumando a ouvir, né? Tipo, olha, até porque cá entre nós, quando eu pegava muito fórum, a maioria das vezes era indiano, gente. Claro que nos fóruns eram escritos, mas quando eu pegava algum outro videozinho, era muito difícil entender, porque eram os indianos que falam uns negócios muito rápido, às vezes o inglês é muito estranho mesmo, mas ajuda demais, tá? Então, dito isso, vamos lá. A máscara de subnet, a localhost, isso tudo é legal você saber. E eu ainda estou falando do roadmap.sh, extraordinário. Deixa eu voltar aqui para o inglês. E aí, detalhe, uma coisa vai complementando a outra. Cansei de ver, às vezes, pegando esse tópico, tinha lá sistemas operacionais. E aí eu voltava aqui e pegava, lá, ó, design de sistemas. E pegava algum outro tópico aqui para contribuir e ajudar. Outra coisa importante é você saber é que na área de segurança da informação ela é muito grande, ela é muito abrangente. Geralmente a gente divide, tem mais, mas a gente divide no Blue Team e no Red Team. Você já deve ter escutado falar e saber disso, que o Blue é a área de defesa, Red a área de ataque. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Tanto para você que já é mais avançado, quanto para você que está começando agora, iniciando agora. Antônio, como assim? Eu digo isso com prioridade, com autenticidade e sem sombra de dúvidas no que eu estou falando. Por quê? A área de Blue Team e a área de Red Team, geralmente eles detêm o mesmo conhecimento base, que é o seguinte. Então imagine aqui, ó, base de redes. Então se eu pego aqui e traduzo, noções básicas de redes. O cara que é Blue e o cara que é Red, eles têm que saber o que é redes, o que é localhost, o que é o IPv4, o que é o IPv6. Então você vê que o mesmo tópico ele abrange as duas áreas. É claro que conforme você vai avançando, você vai chegar a um momento que você vai falar, Antônio, eu me adaptei e gostei muito da área de Red, de pentest, de invasão, de ataque, da área mesmo de um pouco mais avançada ali. Então, você vai estudar um pouco mais sobre vulnerabilidades. Então, vulners, não tem problema. Vai chegar uma hora que você vai afunilar, mas a base você já vai ter sistemas operacionais, Linux, o Linux, o Windows. A mesma forma do Blue. Poxa, Antônio, na hora de falar sobre, por exemplo, introdução à segurança, eu não achei interessante quebrar as senhas, mas eu achei interessante identificar as senhas vazadas, eu achei interessante atualizar os sistemas operacionais, então está mais relacionado ao Blue Team, na área de defesa. Eu achei mais interessante a parte de monitoramento, o CIEM e outras coisas mais, então na área de Blue. Então você vê que ele vai afunilando, mas até chegar lá, você já sabe, olha que legal o rabisco, né, que a gente fez aqui. Mas você entendeu, compreendeu até aqui? Então não se preocupa, pô, eu preciso tal. Até porque se você pula etapas, poxa, imagina que você vai direto nas vulnerabilidades. Nossa, gente, vai te prejudicar muito. Por quê? Imagina que você aprendeu o que é uma vulnerabilidade de SQL injection. Ah, eu aprendi. Só que uma vulnerabilidade de SQL é um pouco mais avançada, é claro, mas a gente está falando de um banco de dados. Então imagine que você não sabe qual é a estrutura de um banco de dados. Você falta uma base ali. Então é legal você pegar realmente a base, tá? Que é exatamente seguir isso aqui, ó. E aí se a gente clica aqui, ó, roteiro de segurança para 6 meses, você tem exatamente a teoria. Então ó, leia sobre os princípios básicos de redes, mas também você tem a prática. Então ó, configure uma pequena rede doméstica. Então deixa eu traduzir aqui para o inglês de novo. Então ó, você tem para configurar, então você vai colocar a mão na massa. Então tem aqui curso da Cisco, já fiz, é muito bom. Você tem aqui do Cyber, que é exatamente colocar a mão na massa, você fazer, porque como eu falei, você só aprende Cyber fazendo. É por isso que toda vez, eu repito, lá no nosso Instagram, toda vez que eu apareço, na minha faculdade, eu fiz algumas faculdades, fiz pós, tem aula aqui no canal, eu acho que eu falo um pouco mais sobre isso.
toda vez que eu apareço, é sempre mostrando na prática, aqui em cima. Ó. Toda vez que eu dou palestra, que eu ensino alguma coisa, é sempre mostrando. Ó. É bom teoria, mas olha, como é que faz, como é que funciona, é sempre mostrando na prática. Eu gosto sempre de mostrar exatamente isso que eu estou fazendo aqui com você agora. Então, olha, estão fazendo invasões por emoji, como que fazem? Então a gente tem a prática ali, ó, mostrando. Porque a prática vai fazer você aprender. Teoria é muito bom, leia, mas, poxa, eu aprendi, então coloca a mão na massa, tá? Pratica e faz mesmo. Então aqui a gente começa a teoria, né? Eu falando, ó, como é que a LLM entende essas vulnerabilidades, o que está acontecendo com esses emojis, e aí eu logo em seguida vou para a prática. Tá, aqui eu... Ah lá, eu vou te mostrar agora na prática, e aí eu pego, jogo aqui o site, coloco, escolho emoji, escrevo o texto aqui em cima. Por quê? Porque eu identifiquei o que estava acontecendo, fui lá e tentei replicar, tá? Então, sempre mostrando. Além de você só aprende fazendo. Dito isso, entenda e coloque a mão na massa, tá? Olha lá, ó, ferramentas. Explore ferramentas populares. Você vai identificar quais são as principais ferramentas, mas agora você vai fazer uma prática com uma ferramenta, como por exemplo o Wireshark. Coloca a mão na massa, instala. Então isso aqui já está mapeado. Tá? Mês 1, fundamentos. Mês 2, princípios. Mês 3, ameaças e vulnerabilidades. Mês 4, ferramentas e tecnologias. Você vê que, ó, olha quando que a gente entra nas ferramentas, ó, só no mês 4. E muita gente pula etapa, né? Antônio, me passa uma ferramenta aí de análise. Pô, você está pulando aqui isso, está pulando a tríade, né? Confidencialidade, integridade, autenticidade, disponibilidade e várias outras. Então, olha só que legal. Certificações para você tirar, tá? Então, certificações grátis, tem certificações que são pagas. Então, a CompTIA, Cybersecurity Analyst. Então, muitas outras dicas de estudos e várias outras coisas legais, tá? 2 aqui, então, que eu vou deixar na descrição pra gente. Tanto do GitHub, que é esse que você tá vendo aqui, ó. E olha que legal, ó. Você tem alguma... Lembra que eu falei que é uma área muito grande? As mais divididas são a Blue e a Red. Mas você tem uma analista de segurança, que você pode ser o SOC. Você pode ser um consultor. Você pode ser o da resposta a incidentes, que geralmente é para o SOC também. Você pode ser o pentest, é o testador de penetração. Você pode ser um engenheiro de segurança de redes. Engenheiro de segurança de sistemas. Então, olha quanta coisa, né? Então, todas elas têm essa base. Então, se você aprende isso, você vai para qualquer área que você quiser. Tem gente que, inclusive, eu vejo que não trabalha, inclusive, em nenhuma empresa. Ele oferece serviços. Isso é bem legal, tá? Cria a sua própria empresa. Analista de malware, analista de forense, diretor de segurança, os famosos CISOs, arquiteto, auditor, criptografia e assim sucessivamente, tá? Alguns canais no YouTube legais também para você aprender. Claro, o nosso também, aqui é claro em português, aqui a maioria, como eu repito e falo para você, em inglês, mas não tem problema. Por isso você consegue traduzir lá. Então aqui o roadmap, vou te passar mais um, esse aqui é bem legal também. Aqui a gente tem um roteiro bem legal da Coursera, vou deixar aqui na descrição. E outra, habilidade que você vai adquirir, monitoramento de rede. Qual que é a descrição? Monitorar o tráfego. Porque que importa é como praticar. Então, eles deixam essa atividade que eu achei super válida, tá? Porque muita gente sai fazendo e não sabe o motivo. Então, sempre que eu tento ensinar algo também, eu tento ensinar o motivo. Olha, por que a gente vai aprender a identificar uma senha vazada? Qual que é o motivo? Para fazer a troca. Identifiquei, fico mais seguro. Por que eu vou aprender a monitorar com o Wireshark um pacote? Porque se eu monitorar até com o CMD, você jogou um netstat -an lá, você consegue monitorar o IP. Por que eu faço isso? Para identificar o IP e a porta que está sendo utilizada. Se está tendo alguma escuta, se está em espera. Então, tudo isso é interessante você saber, tá? O motivo, não só fazer. Porque senão você só fica usando ferramentas, fazendo o que um vídeo te ensina, mas não sabe o porquê daquilo. Então, imagina que um dia a ferramenta para de funcionar, você não entende como criar as suas próprias ferramentas, você não sabe ali de fato, é como uma programação, né? Você não sabe a lógica da programação, você não sabe executar o item. Beleza? Dito isso, vamos lá. Eu já volto aqui para essa parte. Nesse roteiro eu vou deixar em terceiro lugar. Ele tem exatamente lugares para você testar, ó, laboratórios, então TryHack, MHack the Box. Ele fala inclusive sobre isso aqui depois. Vou deixar aqui para você, tá? Leia, eu já li, é claro, então a gente não vai ficar lendo aqui tudo, eu tô te passando para você entender o que você pode fazer. Os pré-requisitos, legal se saber, quando a gente fala em pré-requisito, eu lembro muito de entrevistas. Então imagine que você estudou sobre tudo isso. LinkedIn é um bom lugar para você testar a sua primeira entrevista. Então você mandou um currículo, fez a primeira entrevista, muitas das vezes o gestor da área ele vai te chamar
e vai fazer uma entrevista com você. Poxa, Roberto, você que tá aí do outro lado, né? A Ana, o Maurício, poxa, veio para a entrevista. Você talvez nunca tenha trabalhado na área, mas você já está estudando. Então, se ele pergunta para você o que é um malware, você já vai saber. Por mais que você nunca trabalhou na área, pô, o que é um malware? Beleza, é um software malicioso, por isso o nome malware, que tem a intenção de prejudicar um sistema, tem a intenção de danificar um sistema ou roubar dados. Pô, o cara já sabe que você sabe o que é um malware, já sabe que você estudou sobre o assunto e está estudando sobre o assunto, tem interesse e às vezes é questão de oportunidade. Ele vai, até porque você vai começar como júnior, né? Você vai começar como analista júnior e como analista júnior você já tem meio caminho andado, depois é só uma escadinha, vai seguindo para o pleno, para o sênior e aí você cresce na área, tá? Então, você já tem os pré-requisitos, beleza? Ah lá, ó, ferramentas, Wireshark, Nmap, Metasploit, Kali Linux, que a gente fala muito aqui, e assim sucessivamente. Vou deixar então também mais um roadmap, repita, ele está em inglês, mas você pode traduzir aqui embaixo pra gente. Ferramentas de cibersegurança, introdução, nossa, muito legal. Ah lá, ó, VirtualBox, virtualização, que a gente fez um vídeo recente sobre isso, tá? Quer usar o Kali Linux, não quer tirar o seu sistema operacional Windows? Virtualiza. Então, você tem uma máquina legal que tem virtualização? Virtualiza. Então, assim sucessivamente. Olha, e olha que muita coisa a gente mapeou aqui já, né? Fechou? Então, tudo aqui. Vou deixar todos esses links para você, gente, não tem segredo, tá? É sentar, ler com calma, você vai entender, vai aprender e depois é só executar e praticar. Beleza? Roteiro. Burp Suite, Spelunk. Prática diária. Reserve de 30 a 60 minutos diários para atividades práticas em laboratórios ou ambientes simulados. Analise exatamente o que eu falei ano passado. E até então esse tópico não estava sendo escrito, tá? Eles fizeram agora, ó, recente, para 2026. Ó. Exatamente o que eu comentei, se você pegar o vídeo ano passado, que eu exatamente falo sobre isso. Até tinha falado, na época eu estava escrevendo bastante coisa sobre o nosso blog. Então estava colocando, ó, blog me ensina muito. Então, phishing, ataque zero clique. Pô, você que está estudando agora, o que é um ataque zero clique? Clicou, você vai saber exatamente o que é um ataque zero clique, uma invasão sem interação do usuário. Então, tudo isso vai te gerando conhecimento, né? Analisa as notícias de segurança recentes. Agora, gente, faz tempo que eu não posto ali no blog nosso, tá? Então, tem um bem legal aqui, ó, We Live Security. We Live Security. Aí tem esse aqui bem legal. O The Hacker News também é bem bacana, tá? The Hacker News. Vou deixar tudo aqui embaixo também, ó. Bastante notícias. Você pode traduzir. Olha lá, descobriu que estava sendo usado para phishing. O que é phishing? Então, você vai saber telefones e tal, roubar a autenticação multifator. KMFA, multifator. O que é uma plataforma SaaS? Então você vê que legal? Olha lá, ó, quando o Zoom te engana por phishing, desmascarando um novo ataque, oculta infraestrutura. Então você tem além de estar atualizado, você consegue pegar várias informações, tá? E aqui, é claro, não posso deixar de falar, se você quiser aprender em português, com trilhas pensadas para você aprender, então é legal você sempre ficar de olho aí nas vagas que a gente abre por turmas, né? Então as nossas turmas, aqui tem tudo, essa é a formação. Então você aprende desde proteção digital até Linux, que a gente fala muito, o sistema, né, não tem como não falar do Linux, mercado de trabalho, ferramentas, o próprio Kali Linux, módulo de análise de e-mail, lives que a gente faz, sistemas que a gente dá acesso, como investigação AI, como descobrir fakes, que é uma dor muito latente, né, que tem acontecido e crescido muito, engenharia social, módulo de senhas, como quebrar senhas, então a gente tem padrão de senhas, como que a IA gera senhas, então senhas padrões de roteadores, de dispositivos, onde que encontra. Ah lá que legal. Meu, então a gente tem aqui tudo em português, é claro. Beleza? Então tem aí. Se inscreve, fica lá no grupo do Telegram, segue a gente no Instagram, que assim que surgir vagas a gente vai te web hacking. Então a gente tem aqui a parte de introdução ao web hacking, laboratório, explorando vulnerabilidades, SQL inject e muito mais. Beleza? Opa, para. Mas, Antônio, quero já começar a estudar agora. Então eu já vou deixar aqui todos esses arquivos, todos esses links para você já começar a estudar, tá? Detalhe, principalmente o roadmap aqui, ele também tem vídeos. Então se você pegar, por exemplo, sistemas operacionais, aqui ó, vídeo, o que é um sistema operacional, entenda o mais rápido possível, pega, estuda. Não está conseguindo? Joga para a legenda. Olha lá. Vem aqui na configuração, você pode jogar para a legenda para traduzir também, ó. Que nesse caso está em inglês, ó. Mas imagine um mundo onde cada programa. Então você vem aqui e joga para traduzir. E ele vai traduzir para você. Fechou?
Documentos, importante, documentar tudo que você aprendeu. Imagina que você começou a estudar, hoje é sábado. Então, vamos começar na segunda. Começa documentando tudo que você aprendeu. Por quê? Não basta você estudar. A nossa mente faz esquecer. Tá? Fato é que você vai esquecer. Ninguém lembra tudo. Se você documenta, fica muito mais fácil. Gente, eu documento tudo que eu preciso fazer aqui, ó. Isso aqui você vê que tá escrito muita coisa. Eu gosto de escrever, tá? Mas, duas coisas que eu recomendo que você faça. Docs.new. Então, você tem aí, eu vou jogar aqui, ó, no Edge. Docs.new. Você vai precisar estar aqui, ó. Você vai digitar docs.new. Você vai cair, você pode documentar aqui no Google Docs, tá? Então, olha, hoje eu aprendi sobre tal coisa, estudamos sobre engenharia social, aprendemos então gatilhos mentais, gatilho da urgência. Aí você coloca lá, exemplo, em 24 horas, se você não atualizar a sua senha, a conta será bloqueada. Então, show. Gatilho da reciprocidade. Qual que é o gatilho da reciprocidade? Deixa como tarefa. Escreve, anota. É muito legal quando você vê tudo que você aprendeu, você fala, caraca, olha isso. Você bate o olho e fala, olha, eu aprendi coisa. Isso também te dá muito mais... O seu cérebro, ele vê. Está valendo a pena. Não é algo, estudei, mas você não sabe exatamente o que você estudou, o que você aprendeu. Não, aqui você mapeia. Isso vai te dando... É como você tá na academia, né? Você vê resultado, você se anima mais. Você começa a ver, poxa, tá dando diferença, o corpo tá mudando. Isso te anima. Então você olha tanta coisa que eu já aprendi, então isso te anima, tá? Então, aprenda, anote, tá? Não quer anotar no docs.new? Anota no Evernote, anota no Notion. Muita gente gosta de utilizar o Notion. Fica à vontade, tá? Mas anota. Anota no bloco de notas, mas anota. Finalizou o dia, documenta o que você aprendeu. Separa ali os últimos 5 minutos para anotar. Então, hoje eu estudei sobre sistemas operacionais, hoje eu estudei sobre redes. Em redes eu aprendi a diferença entre IPv4 e IPv6. IPv4 é limitado, IPv6 não. Sensacional. Combinado? Por favor, faça esse exercício, pelo menos uma semana. Comece estudando um tópico, pega aqui o tópico no primeiro mês, pode ser nesse roteiro, fundamentos. Estuda sobre redes, cada dia um pouco, pega tópico, então se é redes, você pode até usar isso para complementar. Então, onde que está redes aqui? Ó? Você vai encontrar onde está redes, protocolos de redes. Então, na segunda eu aprendi sobre SSH, na terça eu aprendi sobre RDP, na quarta eu aprendi sobre FTP, coloquei em prática, acessei o FTP e no final eu separo 5 minutos finais para falar sobre o que é o FTP, que é um protocolo usado para transferência de arquivos, e aí eu anoto qual que é a porta mais utilizada e tudo mais. Combinado? Fazendo isso, é impossível você não avançar e evoluir. Você vai estar à frente da maioria das pessoas. Combinado? Então é isso. Deixa o convite também, se quiser aprender com trilhas personalizadas, segue a gente, fica de olho aí nas próximas turmas e já começa a pôr em prática, principalmente para você evoluir na área de cyber, tá? Paga bem, é uma área muito boa e é diferente, né? Quantas pessoas ao seu redor que trabalham com cibersegurança? Você vai ser o diferente da família e vai se destacar aí no mundo de tecnologia. Combinado? Espero que tenha curtido. Se curtiu esse vídeo, já deixa um like. Vou deixar os links todos na descrição. Até a próxima aula. Tamo junto.